Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. No meio da nossa família, em nosso ministério, externar aqui a minha alegria, poder estar cultuando a Deus com o meu amigo, pastor Moisés, sua esposa, uma digna esposa, missionária Ana. Deus abençoe esse casal, amigo, né, que já conhecemos há alguns anos, privilégio de estar aqui pela segunda vez, né? E também um meu abraço ao meu amigo pastor Samuel Rabelo, que é o presidente desse campo, e debaixo da bondade do nosso pastor, nós aqui estamos. A todos os obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus abençoe aos irmãos e a toda a igreja em geral. O texto que os irmãos escolheram em 2 Crônicas, capítulo de número 7, um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, né, que todos os dias, se você ler o mesmo versículo, Deus ele fala de uma maneira diferente ao seu coração, né? Porque a palavra de Deus ela é viva. Versículo de número, vamos ler do 12 ao 14. Eu leio e os irmãos acompanham, por gentileza. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Podeis assentar-vos. Buscando a Deus para o melhor da terra. Esse texto faz alusão, não tem como falar dele sem mencionar a Davi, pelo grande desejo que Davi tinha em seu coração de construir um templo ao Senhor. Davi que teve por várias vezes experiências com Deus. Davi que era um homem segundo o coração de Deus, e por Deus ter o escolhido, eu acredito que Davi se sentiu muito agradecido a Deus e grato ao Senhor por essa escolha que Davi assentou no seu coração, o desejo de construir a Deus um lugar para que o seu nome fosse adorado. Até então havia o tabernáculo, e Davi, ele colocou no coração de construir um lugar que fosse melhor, para que a presença do Senhor se manifestasse. Davi tinha isso no seu coração, esse desejo. Davi começa a juntar ouros, né, materiais para a construção, até que o Senhor vai dizer a ele: Davi, tu não vai construir. Você pode até ajuntar os tesouros, pode até ajuntar materiais, mas não é você que vai construir esse santuário. Quem vai construir esse santuário é o teu filho, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Aí vem Salomão e dá continuidade ao ministério de Davi. Salomão, ele tem esta vocação e esse desejo de dar seguimento àquilo que era já projeto de seu pai, e Salomão dá seguimento. E ele consegue, com todos os desafios que ele encontrou pela frente, mas ele consegue levantar esse santuário, aonde o nome do Senhor seria glorificado. E aqui no capítulo de número 7, é exatamente o momento da inauguração deste grande templo.
Quando Salomão, no capítulo de número 6, ele está orando ao Senhor, falando com Deus, nós vemos que aquilo que ele vai colocar diante do Senhor nas suas orações é exatamente o que o Senhor vai falar com ele aqui no capítulo de número 7. Quando Salomão termina a sua oração, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Assim que ele encerrou a sua oração, a glória do Senhor se manifestou naquele templo. Assim que ele terminou de falar com Deus, o Senhor se manifestou naquele recinto. Assim que Salomão terminou de expor ao Senhor tudo aquilo que estava em seu coração, Deus manifestou a sua presença através daquela glória maravilhosa. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória, ela foi tremenda sobre aquele lugar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Esse tema é tão importante, tão rico para as nossas vidas, que terça-feira agora eu estava ministrando na igreja e falando exatamente sobre isso, sobre oração. Jesus nos dá ensino em todas as áreas. Em tudo que você pensar, nós temos um mestre Jesus para nos inspirar. E Lucas, o médico Lucas, ele dá detalhes exclusivos da vida de Jesus. E os detalhes que Lucas traz referente à vida de Jesus na oração é tremenda, é maravilhosa. Eu estava dizendo que Jesus sendo Jesus, ele nunca ficou sem oração. Se Jesus sendo Jesus não sobreviveu nesta terra sem oração, quanto mais eu e você. A oração é tudo para a igreja. Jesus, quando ele orou, Lucas dá o detalhe que na oração de Jesus, quando ele está sendo batizado, o único a falar sobre isso é o evangelista Lucas. Lucas vai dizer que quando Jesus, lá no seu batismo, ele estava no momento do batismo, ele vai orar ao Senhor. E é exatamente na sua oração que os céus se abriram. Foi quando Jesus orou, o céu se abriu. Irmãos, o crente quando ora, o céu abre. Você quando ora, o céu está aberto sobre a sua vida. Glória a Jesus. Jesus sendo Jesus, ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus não precisava disso. Jesus é onisciente. Mas Jesus ele vai orar para separar os seus discípulos. E uma lição maravilhosa, que mesmo Jesus orando, ainda tinha um Judas. Mesmo Jesus orando, escolhendo através da oração, ainda se revelou um Judas. Agora, imagine se Jesus não tivesse orado. Quantos outros Judas poderiam ter surgido? O que eu aprendo? Que mesmo na oração, nós enfrentamos lutas. Mesmo com a oração, os Judas se levantam. Mesmo orando ao Senhor, sempre vai ter um Judas no nosso caminho. Mas o que faz a diferença é que quando nós estamos com a nossa vida no altar, orando ao Pai, o Judas pode se levantar, mas Deus ele nos reveste e nos garante a vitória. O crente só tem vitória através da oração. Aleluias! Salomão termina a sua oração e o Senhor se revela através da sua glória. Que coisa maravilhosa, irmãos. Enquanto ele estava de pé, ele estava oferecendo a Deus os seus sacrifícios. Mas quando ele se coloca de joelho, Deus, ele desce com o seu melhor dos céus sobre a vida de Salomão. Glória a Jesus. Esse texto traz essa receita do verdadeiro avivamento para a vida do cristão. Eu sempre digo que o verdadeiro avivamento, eu gosto, nós somos do fogo, mas o verdadeiro avivamento não é o pula-pula.
não é o línguas estranhas. O verdadeiro avivamento, eu aprendi com um pastor antigo, que ele dizia, se você quer saber se o crente realmente é avivado, é só você olhar para ele e ver se ele ainda carrega no seu bolso o lenço. E eu falei, lenço? Por que lenço? Aí ele disse, a única coisa que o diabo não consegue imitar, porque ele imita línguas estranhas, ele fala em profecias, mas a única coisa que o diabo não consegue imitar são as lágrimas que descem no rosto de um crente que tem um coração quebrantado. Aí ele diz, esse é o maior sinal de um avivamento para a igreja dos dias de hoje. Quantos crentes que não choram mais na presença do Senhor? Quantos crentes que já não usam mais o seu lenço na presença do Senhor? Aleluias! Quantos cultos de oração tinha antigamente que os crentes vinham com a sede de buscar o Senhor e passava não minutos não, passava horas na presença do Senhor e com o seu lenço na sua mão, porque quando o crente dobrava os seus joelhos, o céu se movia, a glória descia, o Senhor se manifestava. Charamai, churianda, rabás. Aleluias. Os cultos de oração antigamente era diferente dos cultos de hoje. Os cultos de vigílias antigamente era diferente dos cultos de vigílias de hoje. Os cultos de vigília de hoje é louvores, é palavra, mas os cultos de vigília antigamente era de crente de joelhos no chão, cara no pó. Eu lembro que quando eu entrava na igreja eu via o meu sogro estendido no chão, com as lágrimas rolando, e só se ouvia gemidos dentro da igreja. Era um crente no canto, o outro, era aquele gemido, mas a glória do Senhor era notória, era diferente. Aleluia! Oh, aleluias! Hoje estão se confundindo avivamento, aleluias, com movimento. Avivamento não é movimento. O avivamento vem através da palavra, o avivamento vem através da oração, o avivamento vem através do quebrantamento de coração. Este é o verdadeiro avivamento, e é esse avivamento que a igreja dos dias de hoje está necessitando. É este avivamento que nós, cristãos, estamos precisando nos dias de hoje. Aleluia. Oh, Alá, Xaramanás. Glória a Jesus. A oração é o oxigênio da vida do cristão. A oração é a alavanca que move a mão de Deus em nosso favor. O louvor, irmãos, é bom, mas não como a oração. Aleluias. Precisamos voltar aos tempos de oração. Jesus não orava apenas alguns minutos. Jesus orava a noite toda. Quando Jesus está lá no Getsemane, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: fiquem aqui. Eu vou me retirar um pouco, vou falar com o Pai. Aleluias. Oh, aleluias. Nós precisamos voltar a viver a oração, buscando a Deus para o melhor dessa terra. Se você quer o melhor para a sua vida, se você quer o melhor para esta nação, se você quer o melhor para a sua comunidade, se você quer o melhor para a sua família, para a tua parentela, não tem outro caminho a não ser buscar o Senhor em oração. Aleluias. Pagar o preço.
Precisamos pagar o preço. As crianças estavam louvando. Eu estava meditando na letra que as crianças estavam louvando. E uma das estrofes, há uma palavra que ali tem, um parágrafo, que as crianças estavam entoando. Que elas são frutos daquilo que semearam lá atrás. Nós somos frutos daquilo que semearam lá atrás. Nós, a igreja de hoje, é o resultado de homens e mulheres que vieram lá atrás, que choraram, que sofreram. Se você pegar a história das Assembleias de Deus, daqueles homens que iniciaram as igrejas, o quanto que esses homens sofreram, o quanto que esses homens passaram, por onde eles passaram, o que eles enfrentaram, para que hoje nós estivéssemos desfrutando daquilo que eles sofreram lá atrás. E eles venceram, e muitos deles, não tiveram a oportunidade que nós temos nos dias de hoje, de ter um bom estudo, de ter uma faculdade, de ter um curso teológico, até porque naquela época era pecado ter curso teológico. Não tiveram as oportunidades que nós tivemos, estamos tendo nos dias de hoje, mas eram homens consagrados ao Senhor, eram homens que tinham uma vida de oração. Tinha um homem, um pastor, lá na Assembleia de Deus de Bangu, o nome dele era pastor Maurício, era iletrado, analfabeto, não sabia ler nada. Quando ele pegava a Bíblia, muitas vezes ele utilizava de ponta cabeça. Não sabia ler. Mas interessante, era um homem de oração. Todas as vezes que procurava ele, estava orando. E Deus realizava milagres maravilhosos. Ele pegava a Bíblia mesmo sem saber ler. Ele abria a Bíblia, mesmo de ponta cabeça muitas vezes. Mas é interessante que quando ele abria, ele citava o livro, ele citava o capítulo, ele citava o versículo. E ele citava o versículo como se estivesse lendo a Bíblia Sagrada. O que é isso? Meu irmão, não tem outra resposta a não ser Deus na vida. Vida de oração. Não sabia ler, não sabia escrever. Mas quando aquele homem abria a boca, não tinha demônio que ficava de pé. O diabo, o inferno, não está se importando com os diplomas que nós temos pendurado na nossa parede. O diabo não se importa, ele não liga para os anéis que nós carregamos em nossa mão. O diabo, ele respeita, aleluias, é o crente que tem uma vida de oração. Quando nós olhamos para Paulo e Silas, que estava preso naquele cárcere, aleluias, todo ensanguentado, machucado, amarrado pés e mãos, aleluias, Paulo vai olhar para Silas e vai dizer: ô Silas, está doendo aí? Silas vai dizer: está doendo muito, Paulo. E aí Paulo: olha, está doendo demais, estou sentindo sangue rolar no meu corpo. Aí Paulo vai dizer: mas Silas, nós estamos aqui presos, com o corpo todo dolorido, o sangue está descendo, mas nós não podemos ficar calados. Silas, vamos fazer o seguinte: você louva aí e eu oro aqui e você adora aí. Enquanto você adora aí, eu vou estar orando aqui. E a Bíblia diz que eles começam a orar e a cantar, e de repente um grande terremoto vem, abala, aleluia, o alicerce daquela prisão. Oh, aleluia! Sharai ondarabasai. Aleluias! Precisamos voltar a viver esse evangelho como Paulo e Silas. Aleluias! Nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui duas coisas importantes.
Primeiro, um problema, uma crise. Que crise era essa? Uma crise na agricultura. Qual era o meio de sobrevivência desse povo? A agricultura. Eles não tinham outro meio de sobrevivência. Era apenas a agricultura. E qual é a crise que está se estabelecendo no meio daquele povo? Na agricultura. Tudo está acabado. Não tem nada. Segundo, qual era a condição desse povo? O versículo de número 14 vai nos falar. Meu irmão, dois fatos importantes, mas eu menciono 3 verdades maravilhosas contidas nesse texto. Primeira, quem somos? Segundo, o que precisamos fazer? Terceiro, o que Deus nos promete? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? O texto revela. Quem eram eles? O texto diz claramente: o meu povo. Eles eram o povo do Senhor. Propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. As meninas dos olhos do Pai. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Somos filhos do Deus Altíssimo. O meu Pai é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Aleluias. Quem somos nós? Somos filhos, aleluias, do Deus Altíssimo. O teu Pai é o Deus Todo-Poderoso. O teu Pai é o Deus que tudo pode. O teu Pai é o Deus do impossível. O teu Pai é aquele que abriu o mar vermelho. O teu Pai é aquele que providenciou para o povo enquanto estava no deserto o maná, a água. O teu Pai é aquele que fez o povo passar em pés enxutos pelo Rio Jordão. O teu Pai é aquele que fez as muralhas ruírem. O teu Pai é aquele que fez o gigante que estava afrontando o seu povo cair por terra. O teu Pai é aquele, aleluias, que um dia para o povo disse: tu és meu. E o Senhor está dizendo para mim e para você: tu és meu. Quem somos nós? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluias. Não somos filhos de pais. Não somos como muitos que vivem por aí sem saber quem é o seu pai. Nós temos um dono. Você tem um dono. Pode vir o que vier, mas lembre-se sempre, você tem um dono. Você tem um pai que cuida de você, que tem zelo por você. Aleluias. Por isso que ele diz que nós somos as meninas dos seus olhos. Meu irmão, os olhos é um membro do nosso corpo que é o mais bem guardado. É o mais bem guardado são os nossos olhos. Claro, além do coração, que tem as costelas que guarda. Mas os olhos é interessante. Como os olhos são bem guardados. Por isso que o Senhor diz que nós somos as meninas dos seus olhos. Tente tocar na menina dos teus olhos. Só de você aproximar o seu dedo, você já pisca, já fecha os seus olhos. Qualquer coisa que caia no teu olho já incomoda. Um corpo estranho nos teus olhos, você já se sente incomodado. Por isso que o Senhor está dizendo que nós somos como as meninas dos seus olhos. Aleluias. E o diabo, ele muitas vezes, ele quer destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério. E ele tem lutado para isso. Essa é a função dele, esse é o papel dele. E ele sempre vai fazer isso para tentar te destruir. Mas nunca se esqueça, ele vai tentar, mas o teu pai sempre vai te dar vitória. Você é um filho.
do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. O que nós precisamos fazer? Clamar. 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 Pastor, está difícil. Clame. Ore. Busque. Pastor, está doendo. Clame. Ore. Busque. Não sei o que fazer. Na oração Deus vai te dar o caminho. Não sei a quem recorrer. Na oração Deus vai colocar a pessoa na tua frente para te auxiliar, para te ajudar. Pastor, as portas estão fechadas. Na oração Deus vai abrir porta onde não existe parede. Na oração Deus sempre vai te dar um escape. Aleluias. Não sei o que fazer. É na oração, meu irmão. É na oração que você vai encontrar aquilo que você está precisando. Seja em qual for a área da tua vida, o Senhor sempre estará pronto para te dar uma saída. Glória a Jesus. E o que Ele nos promete está aqui no texto. O texto é bem claro. O que o Senhor nos promete? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz, essa é a nossa parte. Diga comigo, essa é a minha parte. Qual que é a minha parte? Humilhar-se, orar, buscar o Senhor, se converter dos meus maus caminhos. Essa é a parte que me cabe. Se eu fizer isso, há uma condição. E qual é a condição? A condição de Deus nos abençoar é se você se humilhar, se você se converter, se você orar, se você buscar a face do Senhor, então, aí entra Deus. Quando eu faço a minha parte, Deus garante a dele. Se eu fazer a minha parte, Deus garante a parte dele. Qual é a parte dele? Fazer o que ele está prometendo aqui no versículo 4. Ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Sabe por que a terra de muitos crentes estão doentes? Por causa dos pecados. O pecado afeta a minha vida física. Só que o pecado não afeta somente a minha vida física. O pecado afeta também a minha terra. A minha terra se torna improdutiva. E o Senhor está dizendo, se buscar, se humilhar, se converter-se, aí sim, o restante é comigo. A parte do abençoar é comigo. Você faz a sua parte e eu garanto a minha parte. E o que o Senhor está nos garantindo nessa noite? Se você clamar, a garantia é, você vai ser ouvido. Veja o que nós falamos sobre Salomão. O texto diz aqui no capítulo 6, o versículo de número 42, diz assim, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das suas misericórdias de Davi, teu servo, ponto. O 7 começa dizendo assim, e acabando Salomão de orar. E acabando Salomão de orar, a glória desceu. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto Salomão estava orando, Deus estava ouvindo. Quando Salomão terminou de orar, aí Deus então respondeu a sua oração. Tem orações que muitas das vezes Deus responde no meio, antes de você terminar. Mas tem oração que o Senhor faz como fez com Salomão. Não é que Deus não está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Mas ainda não é o tempo de Deus responder a tua oração. Mas eu te garanto que vai chegar o tempo que Deus vai ouvir e vai responder a tua oração. O que eu aprendo é que as nossas orações não estão sendo desperdiçadas.
O tempo que você passa com Deus, a sós, lá no teu quarto, lá no teu aposento, não está sendo tempo perdido na tua vida. Quando a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, a Bíblia não está se referindo ao teu quarto físico, a Bíblia está se referindo à sua intimidade com Deus. Quando a Bíblia diz entra no teu quarto e fecha a porta, a Bíblia está se referindo, fecha a porta para tudo aquilo que possa interferir no seu relacionamento com Deus, porque você pode orar não somente no teu quarto físico, mas durante o dia, na rua, você pode estar em pensamento falando com Deus, você está desligado das coisas dessa terra, mas você está ligado com as coisas do alto. O que isso quer dizer? Que nesse momento que você está em contato com os céus, as portas para o mundo estão fechadas. Sabe o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos crentes estão perdendo o seu tempo porque as portas estão escancaradas para o mundo e nós estamos perdendo muito tempo em redes sociais. Estamos perdendo muito tempo com coisas que não edificam as nossas vidas. Quando nós paramos, às vezes, mais de uma hora em frente de uma televisão para só ver notícias ruins, tragédias e mais tragédias que não edificam as nossas vidas em nada. É nesse sentido que a Bíblia está dizendo, entra no teu quarto e feche a porta. O que a Bíblia está querendo dizer é, tenha intimidade com o Pai. Porque as horas que você passa com os teus joelhos dobrados diante do Pai, não estão sendo desperdiçadas esse tempo. As tuas orações estão sendo conduzidas até o trono do Altíssimo. Aleluias. Parece que a sua oração não está surtindo efeito nenhum. Parece que quanto mais você ora, mais, como diz aí, quanto mais ora, mais assombração aparece. Não, meu irmão. Deus está ouvindo as tuas orações. As tuas orações estão sendo anotadas. Quer ver como foi anotadas as orações de Salomão? Olha aqui o capítulo 6 e o versículo 28. 26 diz assim, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, orarem nesse lugar e confessarem o teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra, a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Aí no 28, Salomão vai dizer, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos nas terras, das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer em todo o teu povo, Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces teu coração. E olha o que diz aqui o verso de número 14, no 13, e se eu cerrar os céus, Deus dizendo, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, conforme você falou lá atrás, Salomão, na tua oração, que eu estava ouvindo as tuas orações, que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, conforme você orou lá, Salomão, e se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus ouviu as orações de Salomão. E no momento certo, Deus respondeu às orações de Salomão. O que eu quero te dizer é, conforme diz o tema desta campanha, buscando a Deus para o melhor da tua terra, ou da terra. Enquanto você está orando,
Deus está ouvindo as suas orações. E pode ter certeza que na hora certa, no momento certo, Deus vai responder a tua oração. Eu não sei se é pelo esposo, eu não sei se é pelo filho, eu não sei se é pela filha, eu não sei se é salvação, eu não sei se é cura, eu não sei se é livramento, eu não sei se é milagre, eu não sei se é por porta de emprego, eu não sei se é pela sua vida material, eu não sei qual é a área da tua vida que você está orando, mas de uma coisa eu tenho certeza: em algum momento desse ano de 2023, Deus vai se levantar do teu trono, da sua habitação, e vai colocar um ponto final e vai dizer: é hora de responder a tua oração. Aleluias. Então, não desista, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar, na certeza de que Deus está ouvindo as tuas orações e com a convicção de que Deus vai responder as tuas orações. Eu profetizo mais uma vez sobre a tua vida que esse ano de 2023 é tempo de novas conquistas para você e para a sua família, em nome de Jesus. Está doendo agora, mas não pare de clamar. Está difícil agora, mas não pare de clamar. Às vezes parece que você não vai suportar, mas vai sim. Porque Deus não te dá nada além daquilo que você possa suportar. E Deus, Ele vai dizer para Josué, quando Ele vai dizer assim: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para esse ano de 2023. Não te mandei eu. Esforça-te, tem de bom ânimo, aleluias. Tire força da onde não tem, mas não retroceda, não recue, não pare. O teu Deus é maior do que os teus problemas. O teu Deus é maior do que essa situação que você está enfrentando. Creia nisso. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, e Ele virá a teu favor, em nome de Jesus. Aleluias. Olhe para Josafá. Como é que Josafá venceu aquela batalha? Com espadas? Com escudos? Como que Josafá venceu aquela batalha? Quando o mensageiro chegou e disse: Josafá, o exército que vem aí não é poucos não, hein? É muitos. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Josafá olhou para ele e disse assim: mas esses muitos que você se refere, essa é uma quantidade que dá para nós utilizarmos o nosso exército contra eles? Aí o mensageiro vai dizer: não dá não, Josafá. Nem se compara. É muito maior. Você não tem noção. O que Josafá faz naquele momento? Ele conclama o povo para orar, para buscar, para jejuar. Eles estão orando. E o Senhor envia o Espírito sobre Jaaziel. Quem era Jaaziel? Levita. Jaaziel não era nem profeta, era um levita. Se você ler o texto, você vai ver, era levita. E Deus envia o Espírito sobre a vida de Jaaziel para profetizar sobre a vida de Josafá e sobre todos aqueles que estavam sob seu comando. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. O que é isso? Resposta das orações de Josafá. Demorou quantos anos? Meu irmão, foi a oração instantânea. Glória a Jesus. Por quê? Porque havia quebrantamento de coração, não só de Josafá, mas de todo o povo. E sabe que o Senhor disse a Josafá: Josafá,
nessa peleja não tereis que pelejar. Josafá, guarda a tua espada, guarda os escudos, guarda todas as armas que você tem. Manda os exércitos guardar todas essas armas. Mas, Senhor, o que nós vamos fazer? Somente através do louvor, Josafá. Deixa que eu resolvo esse problema para vocês. Sabe que eu aprendo? Que quando o teu problema, o problema que você está enfrentando, é do tamanho da tua capacidade, você não busca a Deus. Você não recorre a Deus. Como assim, pastor? Quando o problema que você está enfrentando, você é capaz de resolver, você não busca a Deus. Você usa as armas que você tem. Mas quando os teus inimigos são muito maiores do que as forças que você tem, do que a capacidade que você tem, do que os recursos que você tem, qual é a nossa atitude? É buscar a Deus. Por quê? Porque os problemas que eu estou enfrentando é muito maior do que os recursos que eu tenho à minha disposição. Então, quem que eu vou buscar? O Deus Todo-Poderoso, porque os recursos dele é infinito. Sabe o que eu aprendo? Que na oração, quando os teus problemas parece que vai acabar com você, coloque-se aos pés do Senhor e creia, porque o Deus que você serve é muito maior do que esse problema que você está enfrentando. Meu irmão, não tem outro caminho para você alcançar a sua vitória a não ser a oração. É através da oração que você será abençoado por Deus. Com a permissão do pastor, posso colocar a igreja em pé? Os irmãos, por favor, coloque-se em pé. E permita-me orar pela tua vida nesse momento. Aleluias. Eu não sei o que você está precisando, necessitando, eu não sei o que você está buscando do Senhor. Você está fazendo esses dias proféticos na tua vida, para a tua família. E quando nós fazemos algo para o Senhor, ou quando nós colocamos diante do Senhor os nossos anseios, dentro desses anseios, com um propósito estabelecido, Deus, Ele honra a nossa fé. Eu não sei o que você está colocando diante do Senhor para esse ano de 2023, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que Ele é poderoso e Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou do que imaginamos. Ele pode. Coloque a mão sobre o teu coração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, teu povo, que buscam a Ti. Esta campanha que está sendo realizada, Senhor, esses dias que os teus filhos têm buscado a Ti, Pai. Senhor, conforme diz o tema desta campanha, buscando a Ti, Senhor, para o melhor da terra. Jesus, a Tua palavra nos diz que o Senhor tem o melhor para nós, e o melhor dessa terra está reservado para os Teus filhos. Senhor, mas nós sabemos que existem muitas condições impostas a todos nós, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, o que eu não posso, o que o pastor Moisés não pode, o Senhor pode. Entra nesta causa, entra nesta causa. Senhor, esta causa que o Teu Filho tem apresentado a Ti, esse pedido, Senhor, que o Teu Filho tem trago, Senhor, durante esses dias e tem colocado aos Teus pés, Senhor, aquilo que o homem não pode, o advogado não encontra uma saída, Senhor, o médico já não vê possibilidade alguma de cura, de reverter este quadro, Senhor, aquilo que humanamente falando é impossível, Pai, eu creio que o Senhor ainda pode reverter esta causa. O Senhor pode, meu Deus, intervir nesta situação. O Senhor pode realizar o milagre em nome de Jesus. Entra, Senhor, nesta causa, como o Senhor disse a Josafá: nesta peleja não tereis de pelejar. É como se o Senhor estivesse empurrando Josafá para trás.
atrás e dizendo: daqui para frente é comigo. Senhor, faça isso com o teu filho, faça isso com a tua filha, faça isso com esta igreja nesta noite. Entra nesta causa e conceda a vitória em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus te abençoe.